Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Imagine que você descobre um tesouro científico inestimável, um conjunto de fósseis que reescreve o que sabemos sobre a origem da humanidade. Uma descoberta que, por si só, já valeria uma vida inteira de pesquisa. Agora imagine que no meio do caos de uma guerra mundial, com o mundo em chamas, esse tesouro simplesmente desaparece. Some do mapa, como se nunca tivesse existido, deixando para trás um dos maiores enigmas da ciência moderna. Essa é a história real do Homem de Pequim. Entre 1920 e 1930, arqueólogos desenterraram, na China, dezenas de fósseis de uma população inteira de ancestrais humanos com mais de 500 mil de anos. Era a prova que faltava para consolidar a existência do Homo erectus na Ásia. Mas hoje, o que temos são apenas réplicas de gesso, cópias fiéis feitas antes do desastre. Os originais? Ninguém sabe onde estão. Uma perda incalculável para o nosso patrimônio. Vamos mergulhar nesse mistério. A história do Homem de Pequim começa de um jeito totalmente inusitado, não em um laboratório moderno, mas em um lugar muito mais antigo e místico. No início do século XX, paleontólogos ocidentais na China descobriram uma fonte improvável de pistas: as farmácias tradicionais. Eles frequentavam esses locais em busca de ossos de dragão, ou, na verdade, eram fósseis de animais extintos que camponeses encontravam em colinas e cavernas. Por séculos, esses ossos foram pulverizados e vendidos como um ingrediente poderoso em remédios, uma prática que, sem querer, criou um mapa informal dos sítios paleontológicos mais ricos do país. Foi seguindo essa trilha que, em 1921, o geólogo e arqueólogo sueco Johan Gunnar Andersson, que atuava como conselheiro de mineração para o governo chinês, chegou a uma pedreira de calcário perto da vila de Zhoukou-Dian, a cerca de 50 quilômetros de Pequim. Os locais a chamavam de ou Colina do Osso de Dragão. Andersson, um observador perspicaz, notou algo que os outros haviam ignorado: depósitos de quartzo, uma pedra que não existia naturalmente naquela região. Para ele, a conclusão era óbvia. Alguém, em um passado distante, havia transportado aquelas pedras para lá, provavelmente para fabricar ferramentas. Com uma convicção profética, ele virou para seu jovem assistente, o paleontólogo austríaco Otto Zdansky, e disse: "Aqui está o homem primitivo. Agora é só encontrá-lo." As escavações começaram, lentas e meticulosas. Em 1923, a profecia de Andersson começou a se concretizar. Zdansky, trabalhando pacientemente nos sedimentos da caverna, encontrou 2 dentes fossilizados que eram inconfundivelmente humanos. Era o primeiro sinal concreto. A notícia, embora discreta, viajou pelo mundo científico e chegou aos ouvidos do anatomista canadense Davidson Black, em Pequim. Black, que havia se mudado para a China justamente na esperança de encontrar fósseis de humanos primitivos, ficou obcecado com a possibilidade. Com uma energia contagiante, ele convenceu a Fundação Rockefeller a financiar um projeto de pesquisa em larga escala, o Laboratório de Pesquisa Cenozoica, e montou uma equipe internacional de especialistas. Em 1927, a perseverança foi recompensada. Um novo dente, um molar inferior perfeitamente preservado, foi descoberto. Para Black, era a peça que faltava. Ele o estudou exaustivamente e, confiante em sua análise, guardou a preciosa relíquia num medalhão de ouro que usava no pescoço. Em seguida, publicou um artigo audacioso na prestigiada revista Nature, batizando a nova espécie de O Homem Chinês de Pequim. A comunidade científica reagiu com ceticismo. Como era possível definir uma espécie humana inteiramente nova com base em um único dente? A aposta de Black era arriscada. Ele e sua equipe precisavam de mais evidências, de algo irrefutável. E eles acharam. A resposta veio de um jovem e talentoso arqueólogo chinês. Em dezembro de 1929, Pei Wenzhong,
trabalhando até o último dia da temporada de campo, em condições de frio intenso, fez a descoberta do século. Um crânio quase completo, incrustado nos sedimentos. Era a prova definitiva que Black precisava. A calota craniana, embora primitiva, revelou uma capacidade cerebral de cerca de 1000 centímetros cúbicos, um volume intermediário entre os macacos e os humanos modernos. A descoberta abriu as portas para uma era de ouro em Zhoukoudian. Nos anos seguintes, até 1937, as escavações sistemáticas revelaram um verdadeiro tesouro paleoantropológico. Foram encontrados restos de mais de 40 indivíduos, incluindo 15 crânios parciais, 11 mandíbulas, centenas de dentes e vários ossos do esqueleto. Havia homens, mulheres e crianças, pintando o retrato de uma população inteira que viveu e morreu naquelas cavernas. Mas, afinal, quem era esse antigo habitante de Pequim? O homem de Pequim, antes, é hoje classificado como uma subespécie regional do, inicialmente, acreditava-se que ele viveu há cerca de 500 mil anos. No entanto, estudos mais recentes, publicados em 2009 e usando técnicas de datação por isótopos de alumínio e berílio, empurraram essa idade para impressionantes 780 mil anos atrás, tornando-o um dos primeiros habitantes conhecidos da China. Fisicamente, ele era robusto, mas não muito alto. Os homens tinham, em média, 1,56 e as mulheres, 1,40 Seu crânio era característico, longo e baixo, com uma testa inclinada, paredes ósseas muito grossas e uma arcada supraciliar proeminente, aquela barra óssea contínua, acima dos olhos. E ele estava longe de ser um bruto primitivo. As evidências de Zhoukoudian são das mais antigas e convincentes sobre o uso controlado do fogo. Espessas camadas de cinzas, com até 6 metros de profundidade em alguns locais, e ossos de animais queimados, comprovam que ele não apenas usava o fogo para se aquecer e se proteger, mas provavelmente também para cozinhar. Além disso, ele fabricava ferramentas de pedra simples, mas eficazes, principalmente a partir de quartzo e arenito. Ele era um caçador de veados e outras presas, mas alguns estudos sugerem que ele também era um carniceiro habilidoso, usando suas ferramentas para extrair a medula e a carne de carcaças deixadas por predadores maiores, como hienas gigantes. Um detalhe fascinante está nos seus dentes. Análises microscópicas revelaram um padrão único na junção entre o esmalte e a dentina. Ela é extremamente ondulada, criando um efeito dendrítico que só foi encontrado em hominídeos desta região da Ásia, sugerindo uma linhagem evolutiva distinta. Em suma, o homem de Pequim era um membro sofisticado da família humana, uma população bem-sucedida, perfeitamente adaptada ao seu ambiente e com características biológicas próprias. Uma história de sucesso evolutivo. Mas essa incrível janela para o nosso passado profundo estava prestes a ser fechada bruscamente pela guerra. Em 1937, o Japão invadiu a China, dando início a um conflito brutal. As escavações em Zhoukoudian foram interrompidas abruptamente. A coleção de fósseis, agora de valor inestimável, foi cuidadosamente guardada a 7 chaves no Laboratório de Pesquisa Cenozoica, em Pequim. O antropólogo judeu-alemão Franz Weidenreich, que havia fugido da Alemanha nazista e substituído Davidson Black após sua morte prematura, em 1934, tomou uma decisão que se provaria crucial. Com uma presciência notável, ele e sua equipe passaram anos fazendo moldes de gesso extremamente detalhados de cada osso. Ele enviou cópias desses moldes para instituições nos Estados Unidos. Os fósseis originais, no entanto, permaneceram em Pequim. No final de 1941, com a iminência da guerra entre Japão e Estados Unidos, a situação em Pequim tornou-se insustentável. Weidenreich já havia partido para os Inesque Kaiwa, e a decisão foi tomada. Os fósseis originais deveriam ser enviados para a América para sua proteção. A equipe chinesa que ficou para trás embalou cuidadosamente os ossos em tecido de algodão,
e os colocou em pequenas caixas. Essas caixas foram então acondicionadas em 2 grandes baús de madeira do Corpo de Fuzileiros Navais dos Elasia. Os baús foram entregues a um destacamento de Marines americanos em Pequim, que os levaria de trem até o porto de Qinhuangdao. Lá, eles embarcariam no navio a vapor SS President Harrison, com destino à segurança. O navio estava programado para chegar ao porto e recolher sua carga, incluindo os Marines e os fósseis, em 8 de dezembro de 1941. Mas a história interveio tragicamente. No dia 7 de dezembro, do outro lado do mundo, a aviação japonesa atacou a base naval americana de Pearl Harbor. Os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Quase que imediatamente, o SS President Harrison, que navegava perto de Xangai, foi interceptado e capturado pela Marinha japonesa. O trem com os Marines e os preciosos baús chegou a Qinhuangdao conforme o planejado, apenas para encontrar o caos. A base militar americana no porto, Camp Holcomb, foi invadida e tomada pelas tropas japonesas na manhã do dia 8. Os Marines foram feitos prisioneiros. E os baús simplesmente desapareceram. Nunca mais foram vistos. O que aconteceu com o tesouro de Zhoukoudian? Onde está o homem de Pequim? Até hoje, mais de 80 anos depois, ninguém sabe ao certo. As teorias são muitas e variam do plausível ao fantástico. Alguns acreditam que os baús foram levados para o Japão e afundaram com o navio Aoamaru em 1945. Outros especulam que foram enterrados às pressas em algum lugar perto de Qinhuangdao. Há quem pense que foram destruídos no caos da guerra, ou que ainda hoje jazem esquecidos no porão de algum museu ou coleção particular. O governo chinês nunca desistiu da busca, criando comitês oficiais e oferecendo recompensas. Da coleção original, apenas 3 dentes, que Zdansky havia levado para a Suécia nos anos 20 para estudo, sobreviveram fora da China. De resto, tudo o que temos são os moldes de gesso de Weidenreich. Graças à sua previdência, a ciência pôde continuar a estudar esse ancestral incrível, cujo sítio arqueológico foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1987, um reconhecimento de sua importância universal, mesmo com seu principal tesouro ainda perdido. O Homem de Pequim nos ensinou muito sobre a jornada humana, revelando um capítulo crucial da nossa evolução. Ele não apenas provou que os Homo erectus se espalharam com sucesso pela Ásia, mas também demonstrou uma incrível capacidade de adaptação a ambientes variados e desafiadores, dominando o fogo e criando ferramentas complexas. E o mistério do seu desaparecimento é uma lição poderosa, um lembrete sombrio de como o conhecimento, a história e a ciência são frágeis em tempos de guerra. A perda desses fósseis é uma ferida aberta na paleoantropologia, simbolizando todo o patrimônio cultural que arriscamos perder em meio ao conflito. Hoje, graças aos moldes detalhados e às tecnologias de digitalização 3D, continuamos a aprender com ele, desvendando novos segredos. E a esperança persiste. Quem sabe um dia os ossos originais não reaparecem, esquecidos num canteiro de obras ou num porão empoeirado, prontos para reescrever a história. Se você curtiu essa incrível história de mistério e ciência, já sabe, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Agora, me conta nos comentários. Qual teoria sobre o paradeiro dos fósseis você acha mais provável? Vou adorar ler. Compartilha com a galera que também é fascinada por esses enigmas. Espero que tenha curtido essa jornada ao passado. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!